Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Na aula anterior ali a gente explicou ali um pouco sobre as bibliotecas de geração de gráficos. Agora a gente eu vou mostrar para vocês aqui como seria se nós fôssemos utilizar aqui a biblioteca Seaborn para gerar informações e colocar labels nos gráficos. E agora a gente vai falar um pouquinho mais da Plotly Express. Na aula anterior a gente precisou correr um pouco ali no final por causa do tempo, e aqui a gente vai explicá-lo com um pouco mais de calma aqui, ok? E agora que a gente vai inverter os eixos do nosso gráfico. Então, onde a gente tinha ali no nosso eixo X as informações de quantidade de clientes. Aliás, no X a gente tinha as informações de país, né, de country. Agora a gente vai trocar pela quantidade de clientes e vai deixar o nosso gráfico ali, o nosso gráfico de barras na horizontal. Então, vamos executar aqui a primeira parte do nosso código, que tem as informações de conexão e a montagem ali da nossa variável ali, na nossa função de retorno de dados. A consulta que nós vamos utilizar é a mesma que a gente utilizou na aula passada, que traz a informação da contagem ali, da quantidade de clientes por país. E aqui, ó, deixa eu executar aqui a nossa consulta. E aqui é interessante porque a gente vai mudar o eixo dos nossos gráficos. E perceba a dificuldade que a gente tem, a complexidade para poder colocar label nos nossos gráficos utilizando a biblioteca Seaborn e Matplotlib. Então vamos lá, perceba que aqui ó, a gente tem, deixa eu descer aqui para ficar pronto. Perceba que aqui a gente tem a importação das nossas bibliotecas, aqui a criação do gráfico, né, da área do gráfico e as variáveis aqui que a gente utiliza para controle. Aquela definição das camadas gráficas lá, né, que a gente tem a definição do label, o título, o que tem no label, o que não tem. Aqui a gente tem a chamada aqui a criação dos nossos dados aqui, falando que é um gráfico de barra, utilizando as informações que a gente tem no nosso gráfico. E perceba, eu vou até limpar a tela aqui, perceba o que a gente tem que fazer se nós quisermos colocar informações de label, os labels aqui nos nossos gráficos aqui, ó. Então a gente tem as informações da quantidade de clientes que a gente tem por países aqui informada nos nossos labels. Como a gente faria para colocar isso daí? Ó, perceba que a gente aqui, ó, tem que fazer um for, a gente tem que programar mesmo. Fazer um for utilizando o enumerate aqui, uma função Python que recebe informações aqui para passar para o nosso valor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Baseado no nosso conjunto de dados, o que a gente tem aqui? Ó? Quando a gente vai analisar o dataset, a gente está pegando a coluna quantidade de clientes e o nosso index. O enumerate ele deixa a gente pegar dois parâmetros aqui e transferir para as variáveis. No caso, a gente está transferindo aqui a quantidade de clientes para a variável valor, e o índice que tem no nosso data frame a gente está traduzindo aqui para a variável index. E o que a gente está fazendo aqui embaixo? Ó, a gente está montando a complexidade. A gente define um offset aqui, que é esse espaço aqui que a gente tem ó, entre o final do gráfico, o início do gráfico e o label que a gente vai colocar. A gente está definindo aqui o valor de 0.1, que é essa distância que a gente tem aqui. E aqui a gente está montando o texto do nosso gráfico. Então eu estou pegando o valor menos o offset para definir a posição que eu vou deixar isso daqui. O índice, para saber que o índice é o primeiro, no caso dos Estados Unidos aqui é o primeiro, índice 0 no caso, né? Mas é o primeiro índice da nossa lista. O valor, olha que coisa. Defino o valor também, né? Defino o valor, que é o valor que está aqui, ó, no caso 13, o 11, esse valor que a gente tem aqui. E aqui eu defino as informações de tamanho da fonte, se a fonte vai vir em negrito. O alinhamento horizontal, então na posição horizontal, onde é que ele vai ficar? Se vai ficar à direita do gráfico, se ele vai ficar à esquerda do gráfico, se ele vai ficar no centro do gráfico. Então a gente está pedindo aqui para ele ser alinhado à direita, no right aqui. E o alinhamento vertical, que
tá aqui, ó, o VA, que é a mesma situação. Esse número aqui vai ficar embaixo do gráfico, vai ficar em cima ou vai ficar no meio. Então a gente definiu para ele ficar no meio. Então, perceba a complexidade. E aqui embaixo a gente, eu vou explicar, mas não faz muito sentido aqui, que a gente está salvando no PDF esse gráfico aqui, mas por enquanto a gente não vai observar isso não. Então perceba aqui a dificuldade que a gente tem para montar aqui, conseguir colocar os labels no nosso gráfico. Eu confesso que eu tinha gravado todo o curso baseado nessa forma aqui, nessa metodologia de fazer, mas aí eu vi que ia ficar muito complexo para explicar, ia perder a simplicidade, que é o foco do treinamento aqui. Então eu abandonei essa parte, eu tinha quase todo o curso gravado, deixei essa parte e regravei ele com a informação do Plotly Express. Perceba que aqui, ó, eu deixei em linhas separadas aqui, ó, mas a gente pode fazer assim, ó. Aí vocês podem ver que em poucas linhas a gente pode resolver o problema todo que a gente tem ali, sem precisar exagerar na programação, ok? Então, vamos lá. Eu vou só trocar aqui. É só estética, viu, pessoal? Isso aqui não vai interferir no funcionamento, não. Então, vamos lá. Então, só para poder comparar, deixa eu limpar aqui, ó. Clear Output Cells. Então, perceba, aqui a gente tem uma forma de criar o gráfico. Opa! Deixa eu pegar novamente a caneta correta aqui. Vou pegar. Então a gente tem uma forma de fazer o gráfico. E aqui, em 3 linhas, a gente tem outra forma de fazer o gráfico. Então o resultado vai ser muito semelhante. Esse de baixo aqui tem melhor. Mas porque é uma biblioteca mais moderna que a gente tem para a criação dos gráficos. Então eu vou executar aqui os dois novamente para a gente poder comparar. Então tá aqui o primeiro e aqui o segundo. Perceba que eu inverti o eixo aqui. Então, ao invés das barras ficarem na vertical, elas estão na horizontal. Perceba que ele já montou o label para a gente sem a gente precisar programar. Por isso que a gente optou por utilizar essa biblioteca. Então vamos lá, vamos entender. Então, eu estou chamando a figura aqui, que é o PX que eu defini aqui na importação da minha biblioteca. A variável Y vai ser o país. A variável X vai ser a quantidade de clientes, ok? O título, quantidade de clientes por país, que é esse cara que está aqui. O texto vai ser a quantidade de clientes. O texto, pessoal, que a gente está se referindo é esse label aqui, ó, é o label do anterior. Então, o texto é a minha quantidade de clientes. Se eu trocasse aqui e colocasse o country, aqui viria escrito o nome do país, ok? A cor que a gente está definindo aqui, ó, perceba que eu estou definindo a cor por país, porque cada país aqui vai ter uma cor específica, ok? O label aqui vai ser o país também. No edit aqui a gente tem a informação de tamanho, a área do nosso gráfico aqui, ó, que é de 1000 por 800, ok, pessoal? Então perceba que aqui a forma de fazer esse gráfico é bem mais simples do que se nós fôssemos fazer utilizando esta forma aqui, ó. Então, esse punhado de linha a gente resolveu só em 3 linhas aqui. Então, por isso que a gente vai optar por usar essa biblioteca. E tem a interatividade também, né? Que a gente pode selecionar aqui as informações que a gente quer. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma aula do nosso curso e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!